Meus amigos, eu acho que o Bayern de Munique entendeu o risco que ele se predispôs a correr. Como a gente tinha falado no vídeo de ontem, o vídeo pré-jogo, prévia, o Bayern ter trocado o Nagelsmann, faltando apenas menos de um mês para enfrentar o Manchester City por uma quarta de final de Champions, sendo o City do Guardiola, um trabalho de quase uma década, de uma constância enorme, um trabalho sólido, um futebol muito bem desenvolvido também durante a temporada, com o Haaland ainda de quebra, era um risco enorme na minha visão e poderia dar muito errado para o Bayern. Inclusive, depois dessa troca, para mim o favoritismo do City tinha crescido, e não só de passar do Bayern, mas também como ser campeão da Champions, principalmente depois do chaveamento. E depois do que aconteceu ontem, parece que faz minimamente sentido, 3-0 City para cima do Bayern de Munique. Eu esperava que fosse vencer, mas o meu palpite era até 2-1 para o City. Esperava que fosse vencer, não humilhar, não golear, não ser quase que selar a classificação, digamos assim. O City conseguiu ser praticamente fatal contra um Bayern que começou jogando bem, estava mantendo o jogo equilibrado até certo ponto, teve até mais posses de bola do que o City do Guardiola. Isso é extremamente relevante, porque não é normal de acontecer, ainda mais jogando na casa do time do Guardiola. Só que era uma posse que eles não conseguiam atacar, paravam numa defesa muito sólida, com a atuação perfeita praticamente do time do City. Aliás, uma nuance até interessante da gente salientar, porque o City costuma ser o time que dá espaço. Um time que ataca, mas permite ser atacado, principalmente contra-ataque, bola nas costas, velocidade. Assim como o Bayern, imaginava que fosse essa trocação. Porém, o Bayern cedeu espaço e o City quase que nenhum. Muito sólido defensivamente, partidaça do Stones, que aliás foi eleito o melhor do jogo. Rodri como primeiro volante, dando muita segurança para a defesa. O Rúben Dias pelo meio da zaga, o Ederson bem quando exigido, a defesa como um todo do City muito compacta, fechando muito bem os espaços. Então quando o Bayern chegava, conseguia furar a primeira linha de marcação, chegava a entrar na área do adversário, ele parava numa boa defesa do Ederson ou num bloqueio, no encurtamento da marcação por parte do time do City, e isso funcionou perfeitamente durante toda a partida, basicamente, para o time do Guardiola. Já ofensivamente, o City fez o primeiro tempo bom, que encontrando espaços, contou com o golaço do Rodri, e no segundo tempo, por mais que tivesse tomado um susto aqui do Bayern, um susto aqui e ali do Bayern de Munique nos primeiros 15 minutos, depois contou com as falhas do próprio Bayern para ampliar o placar e depois se consagrar com o Haaland. Aliás, um gol e uma assistência de Erling Haaland, o tal que piorou o time do City, que atrapalhava o sistema do Guardiola, até assistência na Champions não está fazendo. Artilheiro da Champions League, artilheiro da Premier, baita temporada. Pela Champions, o Haaland tem inacreditáveis 34 gols em 26 jogos na carreira até aqui. E foi mais uma baita atuação do norueguês. Do Bernardo Silva também, que jogou muito bem, foi extremamente eficaz contra o Afonso Davies pelo lado esquerdo. Fez gol, jogou muito bem, criando muitas oportunidades, muito espaço, sendo um desafogo. O Haaland deu assistência para o segundo gol do Bernardo Silva, na falha inicial do Upamecano. Como eu disse, o Bayern se complicando sozinho. O Upamecano fez uma partida lamentável defensivamente, saindo ou jogando errado em alguns momentos, perdendo bola. Só não foi mais porque o Sommer salvou em 2 ou 3 oportunidades, fazendo até milagre. E depois o Haaland ainda faria o terceiro gol, fechando por dentro da área, depois do desvio de cabeça do Stones, aparecendo no ataque, o Haaland cravando como sempre, sem deixar dúvidas de que a grande área é o espaço dele. 3-0, é uma vitória que eu diria que não tem mais condição para o Bayern, porque por mais que a gente tenha visto recentes viradas históricas na Champions, é o contexto que o Bayern está. É um trabalho extremamente curto do Tuchel, de menos de um mês, no qual ele ainda estava passando por um processo de adaptação normal. Não foi ele que pediu isso, ele apenas foi contratado depois de uma decisão surpreendente, até alguns fatores da demissão do Nagelsmann. Um trabalho de menos de um mês contra um trabalho extremamente sólido do Guardiola, do qual ele tem o clube na mão inteiramente, os jogadores, ele sabe o que extrair, que ele conta com a máquina, que é o Haaland, que pode decidir um jogo assim. Uma engrenagem quase que perfeita, funcionando a todo vapor, contra um Bayern que tem muito talento, tem muita possibilidade de criação, é um time muito forte ofensivamente, mas que está passando por uma transição, que tem novas ideias, um novo treinador que está à beira do campo.
a conta não bate. E para vencer um City já seria difícil. Para golear, que é a necessidade de fazer 3-0 para levar para prorrogação, fazer 4 para passar, para mim não dá mais. Eu acho que o melhor que o Bayern pode fazer é tentar vencer o jogo dele para sair com um resultado ok e não sair com um agregado humilhante. Mas eu acho que o City já conseguiu conquistar a classificação dele e muito merecidamente. E como eu já disse no vídeo de ontem da prévia, o campeão sairia para mim desse jogo. Quem passasse desse confronto, City ou Bayern. E o City, eu acho que vai caminhar firmemente, porque como time é absurdo, como engrenagem funciona muito bem, e tem um treinador com o trabalho dos mais longevos da Champions, que sabe exatamente o que extrair e como extrair do time dele. Falando do outro jogo dessa terça-feira de Champions, a gente teve um surpreendente Inter 2, Benfica 0, em pleno Estádio da Luz. Cara, o Benfica estava num momento muito melhor da temporada, jogando futebol melhor, superior, com mais opção, com mais criatividade, um entrosamento de alto nível. O Benfica vinha fazendo uma temporada perfeita. Contra o Inter, instável, cambaleando em alguns momentos no campeonato italiano, passou no sufoco na fase de grupos, chegou nas quartas, ok, mas você, quando analisava o todo, via um Benfica favorito. E para mim era o confronto mais desequilibrado das quartas. Eu cheguei a falar isso aqui no canal, inclusive. Que para mim a maior disparidade entre as duas equipes, entre o confronto das quartas, era o Benfica em relação ao Inter de Milão. E aí a Inter me faz 2-0 fora de casa. Jogando bem, aproveitando e sendo fatal com as oportunidades, porque criou menos do que o Benfica. O Benfica ele não jogou mal. Ele foi vítima de uma baita partida do setor defensivo da Inter de Milão, principalmente do Naná e do Bastoni, e também de um ataque que conseguiu aproveitar bem as oportunidades que criou. Porque o Benfica teve mais posse, o Benfica criou mais, o Benfica parou numa atuação espetacular do Naná, que aliás é um ponto que a gente tem que botar uma exclamaçãozinha. A recuperação de carreira do Naná é bizarra, até aqui no Inter de Milão. O Naná foi aquele mesmo goleiro camaronês que estava no Ajax e foi suspenso por doping. Ele passou mais de um ano suspenso sem jogar futebol. A Inter decidiu investir nele, contratou, o Ajax já tinha descartado, mesmo depois da suspensão, que ele volta, tá liberado, mas era carta fora do baralho do Ajax. Vai para a Inter, chega como reserva do Handanovic, toma posição, entra como titular e consegue fazer uma sequência de jogos importantes, inclusive sendo importante na fase de grupos, garantindo basicamente a classificação para as quartas contra o Porto. E agora, no primeiro jogo das quartas, muito importante defensivamente, fazendo boas defesas, grandes defesas. Tem uma no final, inclusive, no mano a mano com o Gonçalo Ramos, que está fazendo a temporada que está fazendo. Ele fecha o canto bem, o ângulo, e pega a bola do Gonçalo, já nos 94, o Benfica acaba diminuindo. E o Bastoni também sendo peça fundamental nessa Inter de Milão. O cara acertou 2 lançamentos assim durante o jogo. O primeiro pro gol do Barella. É ele que lança a bola quase que como um ala esquerdo. Ele é o zagueiro pelo lado esquerdo. Lança a bola perfeita pro Barella cabecear. E depois ainda teve mais uma oportunidade com o Dumfries, que era um lance bem parecido, mas que o Vlaco Dimos salvou. A Inter acaba ampliando com um gol do Lukaku num pênalti que ele converteu. E no geral o Benfica jogou bem, mas sai com um resultado péssimo. A Inter foi fatal, como você tem que ser nesse tipo de jogo. Aproveitar as oportunidades que o adversário te dá e sair com o melhor resultado possível. Agora defende esse resultado no San Siro, em casa, diante do seu torcedor, e buscando um confronto italiano na semifinal, porque a Inter passando pega o Milan, que seria um absurdo uma semifinal Milan e Inter, gigante, ou o Napoli, que também deixaria um resultado, um jogo bem interessante para a gente assistir. Me surpreendeu, mas é isso, a Champions é assim, nem sempre quem está jogando mais vai vencer. A gente já viu isso várias vezes e agora o Benfica que sofreu. Sonhou até com a final pelo caminho que tinha e acabou ficando com um pesadelo de estar quase eliminado, tendo que vencer por 2-0 fora de uma Inter de Milão, que a gente sabe que a camisa é pesada. No geral, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Hoje tem mais? Não, hoje tem os jogos. Quarta-feira, Real Madrid e Chelsea. E Milan e Napoli. Promete ser extremamente interessante, mas eu acho que o vídeo vai só sair amanhã, porque você já sabe, vou chegar tarde do trabalho, ter que me atualizar das coisas, e aí gravo para outro dia para vocês. Acontece, nem sempre a gente pode gravar já logo depois do jogo. Vamos ver o que a gente pode fazer a próxima semana. Muito obrigado pelo apoio de sempre, compartilhem pra gente aumentar nossa família aqui no canal. Valeu, tamo junto, obrigado demais pelo apoio. Rumo a 900 inscritos, até o próximo, tchau.